Mas o homem, quando vai dormir, sem ter a sua costela de lado, ou sono mal dormido. Semelhante à mulher. A mulher, quando vai dormir, e se o marido está longe, viajando, e ela vai dormir e se lembra dele, ou noite que dura a passar, demora a passar, parece uma eternidade. O homem não é feliz sem a mulher, e a mulher não é feliz sem o homem. E para abençoar os dois, vem a bênção da geração dos filhos, e aí se forma a família. Por isso que a Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, e ambos irão construir a família. De modo que a família do homem e da mulher, após o casamento, a família é pai, mãe e filhos. Isso é a família. A mulher se torna mãe, o homem se torna pai, aí vem os filhos, aí gera-se a família. Já a questão dos pais, mães, primos, avós, tio, tias, padrinhos, madrinhas, para quem ainda tem. Isso são parentes. E na vida a dois, muitas das vezes não é bom seguir os conselhos de parentes, quando esses conselhos não são conselhos de acordo com a palavra de Deus. Alguém conversando comigo ontem disse: não, os meus parentes se reuniram aqui em casa, falaram comigo, me deram determinado conselho, eu vim entender que a minha família tinha razão, e por isso eu vou dar um tempo na fé. Por isso que Jesus diz que aqueles que quiser acompanhá-lo e servi-lo, deva deixar amor de mãe, pai, irmão, marido, mulher, filhos, propriedade, por amor a Ele. O nosso amor a Deus deva estar em primeiro lugar, e depois a família. A Bíblia diz que aquele que não cuida da sua própria família é pior do que os infiéis, é pior do que o descrente. De modo que nós, os crentes, temos o dever de amar abaixo de Deus, em primeiro lugar, a família que Deus nos deu. No caso, você que é mulher, ame seu marido, ame seus filhos. Você que é homem, ame sua esposa, ame seus filhos. Em primeiro lugar a Deus, depois a família. Porque Deus abençoou o casamento. Vivemos em uma sociedade manchada pela promiscuidade, pelo relacionamento pecaminoso de homem com homem, mulher com mulher. O homossexualismo, a vida imoral, o lesbianismo, a vida entre lésbicas, melhor dizendo, é uma situação que tem prejudicado a boa moral das famílias brasileiras. E há aqueles que ainda concordam. Não, mas não tem nada. O importante é amor. Um dia desse, o homossexual que se casou com outro homem, dando uma entrevista para o jornal da CNN nos Estados Unidos, dizia: se Deus é amor, por que eu não amar o meu próximo? E o próximo era o homem com quem ele se casou. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 31, que o homem deixou o uso natural da mulher para amar-se ao contrário da natureza, homem com mulher, cometendo torpeza e pecado de imoralidade diante de Deus, sabendo que é passivo de morte os que praticam tais atos abomináveis aos olhos do nosso Deus. Sabendo que não somente cometem,
mas apoiam aqueles que praticam os mesmos atos pecaminosos diante de Deus, que tanto que pratica, como aqueles que apoiam, diz a Bíblia, que são réus do fogo eterno, porque mancham o caráter de Deus Todo-Poderoso. Deus criou o homem e a mulher, e Deus abençoou o casamento. Agora, vivemos uma sociedade onde é comum as pessoas se casarem e se separarem por brincadeira. O maior mal na nossa sociedade, sabe qual é? Mulheres novas, que não têm temor de Deus. Graças a Deus que isso não acontece com as mulheres crentes, não. As mulheres crentes têm temor e servem a Deus por temor e por amor a Deus. Mas na sociedade pecaminosa em que nós vivemos, é comum as mulheres mais novas procurarem homens que já estão chegando perto dos 70. Os homens de Deus não são assim. Daqui a pouco ele morre e ela vai, casa com outro, já ficou com a herança daquele. E quando o camarada, que ela pensa que o cara vai morrer e o cara não morre, ela chama o amante e manda matar. É o que nós temos assistido no dia a dia. Por quê? Porque banalizaram o casamento. Outros, acontece na sociedade atual, homem se casa com mulher já velha, bichinha coitada, já chegando no fim da vida, mas é uma viúva rica, tem lá sua fazendazinha, seu gado, suas joias, sua conta do banco, e mesmo sem amor, sem afeto natural, os caras casam e começam a fazer raiva às coitadas, faz raiva até a bicha morrer de infarto, para tomar posse das suas propriedades e seus bens. E o mundo tem apoiado esta pouca safadeza. Mas a igreja de Deus, homens e mulheres de Deus, não são assim. Vê o casamento como uma bênção do céu para a sua vida. Feliz o homem e a mulher de Deus que serve a Deus com prazer, com verdade, com carinho, com dedicação, para glorificar a Deus no seu casamento. Nós temos aí o mal na sociedade, o chamado antigo casamento do padre, que na verdade nem chega a ser casamento. É aquela mesma história do viver amigado, amancebado, mas a sociedade adotou isso. Por que, missionário? Por alguns motivos. Primeiro, que é o viver unido, que é o viver amigado, sem compromisso, sem preocupação com a vida espiritual. O que acontece? Casam-se, 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 e se tornou uma brincadeira. Mas a sociedade, defasada pelo pecado, cega espiritualmente, adotam essas práticas. E isso até entre os religiosos. Nós, como cristãos, devemos lutar dia e noite para salvar a nossa família, salvar o nosso casamento, salvar os nossos filhos, salvar nossa história, para nós deixarmos um legado para aqueles que virão nas gerações futuras. Deus tem uma bênção tão especial para o teu casamento. Por isso, nunca desista do seu casamento. Um dia desse, conversando com uma senhora que havia se separado. Separou-se por quê? Então, discuti com o marido e mandei ele embora. De tanto mandar o marido embora,
até que um dia arrumou as coisinhas dele, ó, e foi-se embora. Aí ela teve que se amigar com a outra pessoa, que não podia casar, que ainda era casada, e agora está com a vida presa, amarrada, sem poder se casar-se, porque está casada. O marido em outro lugar não deu divórcio nem um desquite, ele também arrumou uma outra vida, estão vivendo juntos, e se morrer, os quatro vai para o inferno. O casamento é uma bênção, quando realizado dentro do temor de Deus. Mas é fácil. Mulheres hoje se casam, o rapaz bonitinho, quando chega da idade, começa a cair o cabelo. Não quero um careca não, vou casar, quero outro, agora eu quero um cabeludo. A bichinha foi embora. Antigamente era uma fofinha, agora é fofona, daqui a pouco chama de sofona. A bichinha, não quero mais não. E o diabo ganhando espaço. E é por isso que as famílias têm tanta morte, tanta destruição, tanto sofrimento, tantas misérias acontecendo nas famílias brasileiras. Que nós venhamos buscar a Deus, que nós venhamos clamar ao Senhor, para que Deus salve o nosso casamento, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, e o alvo é a sua vida, o alvo é o teu casamento, o alvo é a tua história. O diabo está interessado em destruir a tua família. Por isso é tempo, igreja, de nós buscarmos ao Senhor, aleluia, em jejum e oração, e clamar: Senhor, salve